Querido, eu não tenho dúvidas de que o Senhor tem uma palavra nesse momento para abençoar a sua vida. Você crê nisso, amém? Eu creio. Eu creio que essa palavra vai abençoar a sua vida que está aqui. Você que vai ouvir essa palavra no YouTube, no Instagram. Você que está aqui, eu vou pedir para se desligar do seu Instagram, do seu WhatsApp. A molecada que está lá em cima, fica ligada. Pois hoje o Espírito Santo de Deus tem uma palavra aos que querem desistir. E como tem gente querendo desistir. Como tem gente querendo desistir. O que não falta é gente querendo parar. O texto escolhido para hoje, geralmente, ele é usado para falar de gratidão, e deve ser usado mesmo. Mas ele retrata também 10 homens que não desistiram. E mesmo que você acompanhe o texto aqui, e ele vai estar, eu gostaria muito que você que está com a sua Bíblia deixasse-a aberta no texto de Lucas, capítulo 17. Como eu sempre digo, às vezes o Espírito Santo fala algo muito pontual a você, e você faz uma anotação aí na sua Bíblia, colocando o dia, o horário, o que é que Deus falou. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, diz assim: E aconteceu que indo ele, Jesus, para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz. Meu irmão, eu não sei você, mas eu já senti 3 coisas na minha vida. Eu não posso falar por você, eu só posso falar por mim. Existem 3 coisas que eu já senti na minha vida. A primeira, vontade de desistir. E mais de uma vez. Eu já tive muita vontade de desistir. Já houveram muitas vezes onde eu tive vontade de parar pelo caminho. Eu já tive vontade de desistir de muitas coisas. Eu já tive vontade de deixar de fazer muitas coisas. Eu já tive vontade de abrir mão de muitas coisas. Eu já tive vontade de deixar muitas coisas para trás. Por causa da angústia,
por causa do desânimo, daqui a pouco a gente fala disso, por causa da tristeza, por causa da distância, por causa da frustração. Eu já tive muita vontade de desistir. Por muitas e muitas vezes eu chorei sozinho, por muitas e muitas vezes eu derramei lágrimas, odres e mais odres de lágrimas, de vontade de desistir. E eu imagino, eu não estou aqui querendo julgar você, mas eu imagino que talvez você, não todo mundo, mas talvez existam pessoas aqui que também, em algum momento da vida, também já tenha sentido essa vontade de desistir de alguma coisa. E eu vou arriscar que talvez existam algumas pessoas que estejam sentadas aqui agora, me ouvindo, que estejam com vontade de desistir agora, nesse momento. Estejam passando por situações tão críticas na vida, que estejam sentindo essa vontade de desistir de alguma coisa, de alguma situação, de algum projeto ou de alguém. Desistir do emprego, chutar o pau da barraca, chutar o balde. Eu quero confessar para você que eu já senti isso. Segundo, eu quero confessar para você que eu já senti vergonha de estar passando pela situação que me levava a ter vontade de desistir. Porque o que me levava a ter vontade de desistir era uma situação difícil. O que me levava a ter vontade de desistir era uma situação incômoda, vexatória. O que me levava a ter vontade de desistir era uma situação muito desconfortável. E eu tinha vergonha de estar vivendo aquela situação humilhante. Como eu tinha vergonha de estar vivendo o que eu estava vivendo. E às vezes eu vivia calado, para que a minha vida não fosse mais exposta, para que a minha situação não fosse mais exposta, para que a minha dor não fosse mais exposta. Meu irmão, quantas pessoas não estão vivendo assim, com vergonha de estar vivendo aquilo que está vivendo, com vergonha de estar na situação que está inserida. Quantas pessoas estão vivendo situações na família, no casamento, na vida financeira, que estão levando à humilhação, que estão levando ao desconforto, e aí a situação é tão difícil que a pessoa sente vergonha. E terceiro, eu já senti vergonha de ter vontade de desistir. Caramba, eu sou pastor, como é que eu estou com vontade de desistir do ministério? Eu sou pastor, como é que eu estou com vontade de desistir dessa pessoa? Eu sou pastor, como é que eu estou com vontade de desistir dessa situação? Eu sou pastor, como é que eu estou com vontade de desistir desse projeto? Às vezes você tem vontade de desistir, só que você sente vergonha de ter essa vontade, porque se você desistir, todo mundo vai te julgar. Se você desistir, todo mundo vai te jogar pedra. Se você desistir, todo mundo vai falar mal de você. E aí você sente vergonha de ter essa vontade de desistir. Só que aí, pensa comigo, no momento de dificuldade, esses três sentimentos só pioram ainda mais a nossa situação. Quanto mais você vai tendo vergonha, quanto mais você vai sentindo constrangimento, quanto mais você vai sentindo esses sentimentos confusos, quanto mais você vai tendo essa confusão na mente, mais a sua situação vai piorando, mais a sua alma vai ficando angustiada, mais você vai sentindo dor, mais você vai tendo vontade de se esconder dentro de si mesmo. A vontade é não sair de casa, a vontade é não levantar da cama, a vontade é não tirar a cara para fora da coberta. E aí a lógica é a seguinte: quanto pior vamos nos sentindo, mais vontade de desistir nós vamos tendo. Quanto pior nós vamos nos sentindo, mais vontade de abrir mão nós vamos tendo.
Quanto pior é a igreja, mais vontade nós vamos tendo de desistir da fé. É assim ou não é? Quanto pior é o trabalho, mais vontade nós vamos tendo de abrir mão dele. Quanto pior é a família, mais vontade nós vamos tendo de desistir dela. Quanto pior é o casamento, menos vontade nós vamos tendo de investir nele. Nós queremos desistir, porque o negócio está indo de mal a pior. E aí a gente vai querendo desistir. Só que eu quero dizer o seguinte para você, meu irmão. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele tem uma palavra para te encorajar a não desistir. Aleluia! Hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dar uma palavra e te encorajar a você não desistir da vida. Aleluia! Quantos aqui creem que pode ser curado desse desejo de desistir? Você crê, meu irmão, que você pode ser curado desse desejo de desistir? Amém, queridos? Então o Senhor, usando esse texto, a história desses 10 homens, Ele quer dizer para você, ministrar ao seu coração, o que é que você precisa saber, para que você encare a vida sem essa vontade de desistir, e quando ela bater no seu coração, você diga: arreda para trás de mim, Satanás, está repreendido em nome de Jesus essa vontade de desistir. O Espírito Santo te trouxe aqui, eu nunca duvido disso. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para dizer a você o que é que você tem que fazer, o que é que você tem que saber quando essa vontade de desistir bater no seu coração. Em primeiro lugar, não existe distância, creia nisso, não existe distância que te impeça de receber aquilo que você precisa. Aleluia! Meu irmão, não existe distância que impeça você de receber aquilo que você precisa. Glória a Deus! Olha o que o texto diz: saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram de longe. A lepra era uma doença que os afastou de suas famílias. A lepra lhes tirou os filhos, talvez esposas, talvez seus pais. A lepra foi uma doença que os afastou dos seus amigos. A lepra foi uma doença que os afastou de suas profissões. A lepra os afastou da vida. A lepra os afastou de absolutamente tudo. A lepra foi uma doença que os isolou da sociedade, os isolou da vida, os isolou de completamente tudo. Quantos problemas na vida estão afastando você de coisas e pessoas que você ama? Olha para mim aqui, preste atenção. Quantas coisas e problemas na vida estão afastando você de pessoas que você ama? Você hoje não é uma pessoa feliz porque existem problemas que estão afastando você de pessoas que você ama, que você hoje queria estar perto e não está. Porque a vida está afastando você de coisas e pessoas que você ama. São lepras da vida que estão afastando você de muitas coisas, isolando você de muitas coisas, afastando você de muitas conquistas, afastando você de muitos projetos de Deus. Quantas coisas estão afastando você de coisas das quais você não queria ter se afastado? A Bíblia diz que esses 10 homens foram ao encontro de Jesus, pois eles queriam ser curados dessa lepra. O desejo de ser curado daquela lepra faz com que aqueles homens fossem ao encontro de Jesus. Só que essa mesma lepra os impedem de chegar perto de Jesus, porque a lei diz que eles tinham que ficar distantes.
que é que tem te impedido de chegar perto de Jesus? Qual é a lepra que hoje está impedindo você de chegar perto de Deus? O que é que hoje está impedindo você de se aproximar de Deus? Só que Jesus faz um negócio que não é natural ao ministério de Jesus. Aqueles homens, quando gritam por Jesus, Jesus não chama para perto. Aqueles homens, quando clamam por Jesus, Jesus não ministra a cura sobre eles. Jesus os manda ir. Jesus os manda para longe. Jesus diz a eles: olha, vão, se mostrem ao sacerdote. Eles não chegam perto de Jesus, na verdade eles se distanciam. Querido, eu não sei quantos metros, eu não sei quantos quilômetros eles caminham, mas aqui Jesus me ensina uma lição: não existe distância que seja capaz de nos impedir de receber aquilo que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aplauda o Senhor, aleluia. Eles se distanciam do Senhor, eles vão para longe do Senhor Jesus, mas mesmo assim, eles são curados pelo poder, pela glória, pela palavra do Senhor Jesus. Eu não sei o quão distante você está, eu não sei o quão longe você está, eu não sei o quão para longe você foi, mas Jesus me ensina uma lição. Eles foram para longe, eles caminharam para distante, é verdade, mas Jesus me ensinou que não existe distância capaz de me impedir de receber aquilo que eu preciso. Eu não sei o que você está precisando, mas o que eu tenho é certeza que você não pode desistir agora, pois você não está tão longe que não possa tomar posse daquilo que você precisa. Não desista agora, porque você não está tão longe que não possa receber aquilo que você precisa. Em segundo lugar, o que o Senhor quer que você saiba para que você não desista? Não permita que a gravidade da sua dor sufoque o grito do seu clamor. O texto diz o seguinte: eles levantaram a sua voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A doença daqueles homens era mortal, ela era incurável, mas isso não foi motivo suficiente para os impedir de gritar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles sabiam que aquela doença não tinha cura, mas eles gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Eles sabiam que não tinha jeito, mas eles gritaram a si mesmo: Jesus, tem misericórdia de nós. Quantas vezes você cometeu o erro de permitir que o cansaço calasse você? Quantas vezes? Você tentou, se cansou e calou-se, porque você estava cansado. Foi ou não foi? Malhou em ferro frio, foi tentando, cansou-se e se calou. Quantas vezes você cometeu o erro de deixar a tristeza calar você? Tanta frustração, tanto tapa na cara, tanta pancada na cabeça, você foi se entristecendo, foi se magoando. Desculpe o termo pejorativo, você cometeu a burrada de deixar a tristeza calar o seu clamor. Quantas vezes
Você permitiu que as impossibilidades se tornassem maiores que a sua esperança de que tudo daria certo. Por isso você parou de clamar, porque você teve mais certeza de que era impossível do que fé de que daria certo em nome de Jesus. E aí você parou de clamar. Esses 10 homens nos dão uma lição de que eu não posso deixar a gravidade da minha dor calar o meu grito de clamor, sufocar o meu grito de clamor. Eu estou com uma doença incurável, mas eu vou gritar: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. Esses homens não desistiram porque eles não ficaram olhando para a sua própria desgraça. Sabe qual é o problema? É que a gente fica olhando só para a nossa desgraça. A gente fica olhando só para aquilo que não dá certo. A gente fica olhando só para aquilo que dói. A gente fica olhando só para aquilo que fica sangrando. Esses homens não ficaram olhando para a sua própria desgraça. Às vezes a gente deixa de avançar na vida porque a gente fica olhando para as nossas desgraças e por isso a gente desiste. Presta atenção, querido. Esses homens se encheram de forças porque eles não ficaram olhando para eles mesmos. O que encheu esses homens de forças para clamar foi o fato de olhar para aquele que estava passando por ali. O que encheu eles de força foi o fato de parar de olhar para eles e olhar para aquele homem que estava passando por ali. E quem estava passando por ali era Jesus de Nazaré, aleluia. Eles sabiam que Jesus de Nazaré estava passando por ali e eles gritam: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus passa na sua casa e você não grita. Eu vou repetir. Jesus passa na sua casa todo dia e você não grita. Você grita para o pastor, você grita para o padre, você grita para o pai de santo. Mas Jesus passa todo dia por você e você não grita. Esses homens param de olhar para a desgraça deles e olham para aquele que eles sabiam que estavam passando por ali, Jesus de Nazaré. Não permita que a gravidade da sua dor sufoque o seu grito de clamor. Clame por Jesus de Nazaré. E qual é a terceira coisa que o Senhor quer que você saiba para que você não desista? Continue acreditando, mesmo quando o resultado não for imediato. E ele, vendo-os, disse: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que enquanto eles iam, não foi na hora. Não foi na hora. Enquanto eles iam, eles foram ficando purificados. Meu irmão, Jesus não os curou na hora, mas eles não deixaram de fazer aquilo que o Senhor os orientou a fazer. Jesus não disse a eles: ficai curados. Mas eles não deixaram de fazer aquilo que Jesus orientou. Eles foram pelo caminho, nada acontecia, só que de repente, caminhando pela estrada, o texto diz que eles começam a ficar curados. Talvez no seu caso, não é que a sua bênção não tenha chegado, foi você que parou no meio do caminho. Não é que a sua bênção não chegou, foi você que parou no meio do caminho. Você não aguardou o processo. E aí você fica dizendo que a sua bênção não chegou. Não é bem isso. Você não teve paciência para aguardar o processo.
Nós desistimos de muitas coisas na nossa vida, porque deixamos de acreditar pelo fato de não nos submetermos ao processo. Existem coisas, meu irmão e minha irmã, que só o processo vai te ensinar. Eu vou repetir. Existem coisas que só o processo vai te ensinar. Meu irmão, não desiste não. Você toma posse disso, amém? Não desiste. Porque muitos milagres não vão acontecer agora, mas eles vão ser gerados ao longo da sua caminhada. Amém, meu irmão? Tem milagre que não vai acontecer agora, eles vão ser gerados ao longo da sua caminhada. A resposta de hoje resolve o nosso problema, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não, Estela? Sim. Guarda isso no seu coração. A resposta de hoje resolve o nosso problema, mas é no processo que nós aprendemos a valorizar os milagres da caminhada. A resposta de hoje, ela vai safar o seu problema, mas é no processo que você aprende a valorizar os milagres da caminhada, o milagre do dia a dia, o maná de cada dia, o pão de hoje. Mas sabe o que acontece? É que a gente só sabe valorizar o milagre de hoje, o milagre do agora. E o Senhor está me ensinando, volta aí, por gentileza, no tópico. Continue acreditando, mesmo quando o resultado não for imediato, quando não for agora, continue acreditando. O Senhor Jesus não diz, estão curados, Ele diz, vão, se mostrem ao sacerdote. E o texto diz, põe o texto, filha. E o texto diz, enquanto eles vão andando, eles foram ficando purificados. Não foi de maneira instantânea. Meu irmão, você precisa aprender a valorizar os milagres da caminhada. E eu vou repetir, não é que Deus não fez nada por você, é porque você parou no meio do caminho, é porque você não esperou o processo. O milagre estava pronto, estava preparado, mas no meio do processo você disse que não fez nada e desistiu. A purificação estava acontecendo, o milagre estava sendo gerado, mas você não teve paciência e desistiu. E sabe qual foi o privilégio que você perdeu? Foi o privilégio de voltar saltando, dando glória a Deus e agradecendo pelo milagre que o Senhor fez na sua vida, aleluia. Aguarde o processo, porque você vai ter o privilégio de perceber os milagres que o Senhor vai fazendo na caminhada. E eu quero concluir dizendo que Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: não desista. Não desista.